como servo capacitado pelo Senhor e dedicado como Ele é em transmitir a palavra para nós. Amém? Meus irmãos, apenas uma correção gostaria de fazer. O pastor Manuel não está diagnosticado com câncer. Na verdade, ele vai ser submetido a uma cirurgia. Tá? Então, apenas essa correção aí. Perdoem-me por isso. Eu queria convidar a todos para que abríssemos juntos a Escritura no livro de Provérbios, capítulo 31. Livro de Provérbios, capítulo 31. Nós leremos 3 versículos apenas, versos 28, 29 e 30. Provérbios, capítulo 31, versos 28, 29 e 30. Diz assim o texto sagrado: levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Amém, amém. Vamos fazer mais uma oração? Pai, estamos nós diante da Tua palavra, essa palavra que é viva e eficaz, e oramos para que ela seja poderosa e operosa em nossas vidas esta noite. Eu oro particularmente em favor de todas as mulheres, todas as mães que me ouvem essa noite, que haja graça e abundante graça. Eu peço ao Senhor para que o Senhor fale e dê uma porção dobrada do Teu Espírito a estas mulheres, incansáveis mulheres que têm lutado e labutado em favor de suas famílias e de seus filhos. Que esta noite seja uma noite de visitação para os seus corações. É o que eu te peço em Cristo Jesus e para a glória de Jesus, a quem nós oramos. Amém. Amém. Bom, irmãos, eu falei hoje pela manhã na escola dominical sobre essa data tão importante que é o Dia das Mães. E eu sei que o Dia das Mães mexe com muita gente. É aquela típica data do ano onde a gente consegue reunir toda a família. São irmãos que não se veem há meses e que de repente aparecem para o almoço do Dia das Mães. É aquele sobrinho que você já não via há tanto tempo e de repente você encontra e o menino esticou de uma hora para outra. A mãe tem esse poder de atrair sobre as suas asas, as suas crias, os seus filhos, toda a sua família. É por isso que tem filho que até viaja no Dia das Mães para estar perto da sua mãe. Essa é uma data que mexe com a gente. Mas também uma data que desperta no coração de alguns uma certa tristeza, porque há muitos que estão aqui cujas mães já partiram, que perderam a oportunidade de conviverem ainda mais com suas mães. Então, para alguns é motivo de festa, de alegria, de celebração. Para outros é um certo motivo de choro, de tristeza e até de certa angústia, e por que não dizer de saudade também. O fato é que todos nós fomos marcados pelas nossas mães. Não existe ninguém que tenha marcado mais a sua vida do que a sua mãe. A mãe nos toca. A mãe nos marca e nos marca profundamente. É a primeira professora que temos. As primeiras palavras que aprendemos a pronunciar vieram dos lábios da nossa mãe, que por reiteradas vezes insistia em nos ensinar a pronúncia correta. Então a mãe é esse ser divino que recebeu de Deus a graça de nos transmitir um grande legado, seja ele de amor, seja ele de fé, seja ele um legado familiar. A mãe, ela precisa realmente ser honrada e homenageada. E nós estamos aqui esta noite para honrar essas mulheres, para abençoar essas mulheres. Mulheres valorosas, mulheres que deram tudo de suas vidas para educar seus filhos e para fortalecer suas famílias.
A mãe, então, é a maior educadora por natureza. E eu dei algumas risadas hoje à tarde, quando eu vi essa manchete aqui numa página na internet, e aí o rapaz diz assim: a minha mãe me ensinou muitas coisas. Dentre elas, a minha mãe me ensinou a valorizar o sorriso. Ela me dizia: me responde de novo, porque se você me responder, eu vou quebrar os seus dentes. Mas a minha mãe também me ensinou a retidão. Menino, se você não se ajeitar, eu vou te ajeitar, nem que seja na base da pancada. Mas a minha mãe também me ensinou a dar valor no trabalho dos outros. Se você e seu irmão querem se matar, vão fazer isso lá fora, porque eu acabei de limpar a casa. A minha mãe me ensinou uma lógica de hierarquia, quando ela dizia: porque eu digo é assim e ponto final. Essa era uma frase que eu ouvi da minha mãe muitas vezes. Por quê, mãe? Porque eu quero assim, ponto final. A minha mãe me ensinou o que é motivação. Continua chorando aí, que eu vou te dar um motivo verdadeiro para você chorar. Agora essa aqui eu confesso que eu achei a melhor, irmãos. Minha mãe me ensinou o que é contradição. Menino, fecha a boca e come. Como? Minha mãe me ensinou a religião. Minha mãe me ensinou religião. Eu acho melhor você começar a orar, porque se essa mancha não sair do tapete, você já sabe o que vai acontecer com você. A minha mãe me ensinou o beijo de esquimó. Todo mundo sabe o que é o beijo de esquimó? É quando você vai lá com o narizinho, né? Minha mãe me ensinou da seguinte maneira: se rabiscar de novo essa parede, eu vou esfregar o seu nariz nela. A mãe nos ensina, e nos ensina muito. Todos nós aprendemos muito com nossas mães. De todas as missões concedidas ao ser humano na história, nenhuma, irmãos, transcende a missão da maternidade. Deus deu a vocês, mães, uma missão sublime. Uma missão que não se compara a qualquer outra missão entregue a qualquer pessoa na face da terra. Vocês foram chamadas para serem mães, para gerarem filhos, para trazer um novo ser ao mundo e para colocar nesse ser as suas próprias impressões. O grande estadista Abraham Lincoln disse que as mãos que embalam o berço são as mãos que governam o mundo. Quem dirige o curso desse mundo são as mães, porque são elas que educam os homens do futuro. Ser mãe é gerar um outro ser dentro do seu próprio ser. Ser mãe é um sublime privilégio, acompanhado de uma imensa responsabilidade. Há um provérbio judeu que eu fiz questão de trazer para a nossa reflexão, que diz assim: uma criança sem uma mãe é como uma porta sem uma maçaneta. Uma criança sem uma mãe é como uma porta sem uma maçaneta. E a grande verdade é que ninguém nasce sabendo como ser mãe. Não existe uma cartilha, um pacote pronto que sirva para todos os tipos de mãe. A maternidade, ela traz consigo os seus próprios desafios. Uma mãe deu certo fazer assim, a outra mãe não deu certo fazer assim. Uma mãe conseguiu colocar a chupeta na boca do menino, a outra mãe nem com... Como é, Sirlene, não? Com chicória conseguiu. A maternidade, irmãos, é um universo em si mesmo, e não existe uma escola para formar mães. Eu me recordo de uma história de uma mulher que antes de ter filhos, ela tinha 5 teorias
sobre como educar os filhos. Antes da gente ter filhos, a gente é cheio de teoria, né? A gente é doutor sem nunca ter feito nada, mas cheio de teoria. Essa mulher tinha 5 teorias sobre como criar filhos. Depois ela teve 5 filhos e já não tinha mais teoria nenhuma. Não havia teoria que coubesse no drama que ela vivia. Mas eu quero dizer algo às mães essa noite, queria que você guardasse isso dentro do seu coração. A melhor maneira de você marcar a vida do seu filho é por meio do seu relacionamento com Jesus. Mãe, quanto mais próxima você for de Jesus, quanto mais íntima do Senhor você for, mais você vai marcar a vida do seu filho. Eu me recordo de uma jovem que estava fora da igreja por muitos anos, e ela dizia, com lágrimas nos olhos, quando perdeu a sua mãe, ela dizia: pastor, eu me recordo das noites que eu chegava dos bares, das festas, e encontrar minha mãe ajoelhada na cama orando por mim. A mãe partiu, e o que havia no coração daquela jovem era o desejo de reatar a vida dela com Deus, mas a mãe dela não teria a oportunidade de testemunhar aquilo que a mãe mais desejava, que era ver a filha andando com Deus. Mas o fato é que aquela jovem, aquela moça, ela foi marcada, profundamente marcada, pelo relacionamento que sua mãe tinha com Jesus. Eu quero dizer a todas as mães e também aos pais que me ouvem aqui essa noite, o que os nossos filhos mais precisam não são de discursos, são de exemplos. Exemplos. Então eu queria convidar você essa noite, você que é mãe, você que é pai também, para que você ore a Deus pedindo a Deus: Senhor, me ajuda a ser um exemplo de vida para o meu filho, a ser um exemplo de fé para o meu filho, que a minha fé inspire o coração do meu filho, que o meu filho olhe para mim e diga: eu quero ser crente como a minha mãe, eu quero ser crente como o meu pai. Porque há muitos filhos que dizem exatamente o contrário. Ser crente para ser como meu pai eu não quero, ser crente para ser como minha mãe tampouco, casar para ser infeliz como meus pais são, Deus me livre. O que nós precisamos, irmãos, e desesperadamente precisamos, são de exemplos, referenciais. E você, mãe, é o maior referencial que o seu filho vai ter na vida dele. Esse texto é um texto maravilhoso, muito usado em congresso de mulheres, muito usado pela SAF, né, pelas mulheres da igreja. É de fato um texto maravilhoso, que fala sobre a singularidade da mulher. E essa mulher aqui, ela é uma super mãe. O texto vai dizer que ela é uma mulher que consegue arrancar dos lábios dos seus filhos e do seu esposo elogios. Veja que o texto diz o seguinte: levantam-se seus filhos, um sinal até de reverência. Viram para a mãe e diz: essa senhora é uma senhora ditosa. O marido se levanta também e diz: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Veja o quanto essa mulher é honrada, o quanto essa mulher é reconhecida, o quanto essa mulher é valorizada dentro da sua própria casa, pelo seu esposo e pelos seus filhos. Então eu gostaria de começar trazendo algumas lições da palavra de Deus e desse texto também, para dizer o seguinte, irmãos: primeiro, ser mãe é uma bênção e uma dádiva que Deus deu a você. Você que é mãe, não perca de vista o milagre que é a maternidade. Ser mãe é uma bênção, ser mãe é um presente, é uma dádiva que você recebeu de Deus.
Eu gosto muito de poesia e quando estávamos pedindo a Deus que nos desse um filho, eu li um poema muito bonito que dizia assim: cada vez que uma criança nasce no mundo, é um telegrama de Deus, dos céus à terra, dizendo: eu existo. Cada vez que uma criança nasce, é praticamente uma teofania, é praticamente uma manifestação da glória e da presença de Deus. Um dos dias mais marcantes da minha vida foi o dia 2 de fevereiro de 2016, o dia que eu entrei para aquele centro cirúrgico com a Emanuele e saímos com o Davi. É um milagre o que acontece ali, irmãos. É um milagre. Há aquela tensão, há aquele choro, há aquela expectativa, o coração bate forte, você soa, transpira, tem sudorese, e de repente aquela voz, aquele choro, inunda o seu coração, que você não consegue descrever, e aqueles que não são pais ainda, ou não são mães ainda, não conseguem entender o que eu estou dizendo, mas entenderão um dia. É um milagre o que acontece. A maternidade é um milagre, é uma dádiva, é uma bênção. Deus deu a você um grande privilégio. Falávamos hoje pela manhã aqui na escola dominical sobre Maria, quando o anjo aparece para Maria e dá a ela a notícia de que ela seria mãe do Messias. E o anjo começa a sua prédica dizendo o seguinte: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Tu conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Alegra-te, muito favorecida. É um favor, é uma graça, é uma bênção. A maternidade é uma dádiva de Deus. Ser mãe também, irmãos, é sempre estar disponível. Se você fizer uma leitura do capítulo 31 de Provérbios, só de ler o capítulo 31 e ver a quantidade de coisas que essa mulher fazia, só de ler a gente cansa. Essa mulher acorda cedo, ela negocia, ela tece, ela lava, ela passa, ela cozinha, ela compra, ela vai ao mercado, ela vai à padaria, ela troca o menino, ela faz o menino dormir. Essa mulher é uma super mãe. Então, ser mãe é estar sempre disponível. Escute isso, irmãos. Maternidade é sinônimo de disponibilidade. Maternidade é sinônimo de disponibilidade. Vocês sabiam que foi feito um estudo? Mulheres que tinham filhos e mulheres que não tinham filhos. E chegou-se à conclusão de que quando o filho atinge a idade de 18 anos, quantas mães aqui, seus filhos já têm mais de 18? Opa, muita gente. Deixa eu te dar uma informação fresca. Dona Socorro, os 3 já estão acima dos 18, né? Então, olha só. Para cada filho acima dos 18 anos, uma mãe investiu pelo menos 18.000 horas. Multiplica por 3 aí, Dona Socorro. É hora. São muitas horas. O estudo continua e sabe o que ele revela? Que num ano, uma mulher que não tem filhos, dos 12 meses, ela tem 3 meses a mais para ela do que uma mulher que tem filhos. 3 meses por ano de tempo livre. Imagine você o que é trabalhar de janeiro a setembro. E ficar outubro, novembro, dezembro livre. Isso são as solteiras, gente. Isso são as mulheres que casaram e ainda não têm filhos. Você tem 3 meses de férias e não sabe. Tá vendo? Porque a mãe, olha, uma criança já chorou, tá vendo? A mãe
Está disponível ali. Mãe é sinônimo e símbolo de disponibilidade, de muita disponibilidade. Eu até disse no ano passado aqui, e repito, o salário de uma mãe, isso não sou eu que estou dizendo, são os estudiosos que dizem, o salário de uma mãe deveria ser R$28 mil. Pelo número e pelo acúmulo, recebe aí, dona Carmélia. Cobra dos filhos. Rateia para o Wendel, o Sandro e a Soraya. Aí a Najara vai ficar... Já estava querendo tirar a Najara da conta aí. Mas os estudiosos dizem isso pelo acúmulo de atribuições que ela tem. A mãe, ela trabalha em média 16 horas por dia. Trabalha muito, faz de tudo e mais um pouco. Então, ser mãe é sempre estar disponível. Mas ser mãe também é pagar um altíssimo preço. Ser mãe é pagar um altíssimo preço. Eu queria falar essa noite em nome de todos os filhos, se vocês me permitem. Eu queria pedir perdão às mães, porque a gente dá muito trabalho. A gente dá muito trabalho. E quando a gente é pai, eu disse isso para os adolescentes domingo passado, quando a gente vira pai, a gente se arrepende de um monte de coisa que a gente fez para os nossos pais. Não é fácil ser mãe. Não é fácil ser pai. Ser mãe é pagar um preço, e um preço altíssimo. Ser mãe é correr riscos. Ser mãe é pagar o preço da abnegação, da renúncia. É tirar da sua própria boca para colocar na boca do filho. É tirar do seu próprio prato para colocar no prato do menino. Quantas mães aqui não abriram mão do sucesso e da carreira profissional bem-sucedida para assumir a maternidade? Para se dedicar ao filho, à família. Abriram mão de muitas coisas, mas não abriram mão de nós, não abriu mão de você. Com todas as dificuldades que muitas mães aqui tiveram, elas fizeram o melhor que podiam. Elas deram tudo o que tinham. E elas renunciaram muitas coisas. Porque ser mãe é de fato pagar um altíssimo preço. Então a minha oração, irmãos, esse sermão está longe de ser um sermão expositivo, mas a minha oração é para que haja nos nossos lábios, nos lábios dos pais e nos lábios dos filhos, esse louvor que está presente aqui no livro de Provérbios. Levantam-se os filhos e lhe chamam ditosa. Levanta-se o marido e lhe diz: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Nós precisamos aprender a honrar, a dignificar e a prestigiar essas santas mulheres que Deus nos deu como mães e como esposas. E eu queria orar por vocês. E queria convidar todos nós para que juntos curvássemos as nossas cabeças, fechássemos os nossos olhos e fizéssemos uma oração de gratidão nesse momento. Gratidão pelas mães que tivemos. Gratidão pela família que o Senhor nos deu e nos concedeu. Se você puder, e se sua mãe estiver aqui, eu queria pedir a você a gentileza de tentar se aproximar dela nesse momento e orar com ela. Se eventualmente existe alguma mãe aqui, cujos filhos não estão aqui, eu queria pedir aos irmãos que fossem sensíveis a isso e abraçassem essas mulheres cujos filhos não estão aqui na igreja, mas que fizéssemos uma oração enquanto família. E que fizéssemos essa oração de louvor a Deus, mas também de honra a essas mulheres que foram colocadas diante de nós. Pai, em nome de Jesus,
nós queremos te louvar, Senhor, te glorificar, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Nós te agradecemos pela vida preciosa dessas mulheres, mulheres honradas, mulheres que pagaram um altíssimo preço, mulheres que fizeram grandes renúncias, exemplos de fé e de abnegação, mulheres que receberam um grande privilégio das tuas mãos de serem mães. Nós queremos te louvar por elas e pedir ao Senhor para que elas sejam fortalecidas no Senhor e na força do teu poder. Revigora, anima, alegra, abençoa, meu Senhor. Eu peço em nome de Jesus, para que tu visites o coração de cada uma delas. Eu oro pelos filhos, para que entendamos, ó Deus, o nosso papel de honrar, de respeitar e dignificar essas mulheres que merecem todo o prestígio e toda a honra aos pés do Senhor. Abençoa as nossas famílias, abençoa as nossas casas, abençoa as nossas mães. Eu particularmente te agradeço pela vida da minha mãe. Obrigado, Senhor, pela tua serva. Obrigado pela tua filha. Que o Senhor a abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor.